Olá! Precisamos falar sobre política hoje para que não sejamos impedidos de falar sobre Jesus amanhã. Será que tudo nessa frase faz sentido? Vocês já sabem aqui no canal que a gente não tem lado, espectro político preferido, nem político preferido, e a gente fala de igreja, a gente fala de reino e da interação dela com o mundo dentro de uma perspectiva bíblica, evitando qualquer tipo de associação ou fidelidade a qualquer lado ou discussão política. Principalmente porque uma das coisas que a gente sempre bate na tecla aqui é: não existe nenhuma ideologia política, espectro político à esquerda ou à direita que represente 100% os interesses da igreja, que deveria representar os interesses de Cristo, o cabeça, na implantação do reino de Deus aqui. Portanto, nenhum candidato, partido ou proposta encerra 100% o reino de Deus. Nem mesmo a igreja, que tem como base supostamente a palavra de Deus, encerra ou implementa o reino de Deus de maneira satisfatória. Tem tantos modelos de igreja, tantas abordagens diferentes e nenhuma consegue representar 100% o evangelho. Tem vários defeitos de implementação e aplicação porque é feito por humanos, né? Mas a gente não pode esquecer que nós temos um alvo absoluto, perfeito, que nós temos que seguir e nos corrigir diariamente. Então, quando se fala, precisamos falar de políticas, nas entrelinhas está dito, precisamos eleger um lado publicamente que vai ser o candidato da igreja. E o problema disso é que quando um pedaço da cesta, né, de coisas que esse candidato faz, ou o seu comportamento, ou as suas falas, ou qualquer coisa que possa ser publicamente usado, traz problema, traz mau testemunho, é mau testemunho para a igreja inteira. Se ele promete e não faz, também é mau testemunho para a igreja, porque o nome da igreja está associado. Portanto, aqui nesse canal, e tem vários cortes que você pode ver depois, nós falamos sobre a interação entre igreja e política e as suas limitações, né? E segunda parte da frase, que é para que não deixemos de falar, não sejamos impedidos de falar de Jesus amanhã. Só que, se você parar para analisar, não existe nenhum pedaço da Bíblia em que nosso dever de pregar seja vinculado a um direito civil ou uma lei que nos permita ou não pregar naquele lugar. Nós somos convidados a pregar em tempo e fora de tempo. Nós temos que obedecer às leis civis, como diz em Romanos 13, na sua plenitude e com respeito às autoridades, sejam elas as que a gente gosta, seja elas as que a gente não gosta, seja do lado político que a gente se afeiçoa mais, seja do que a gente se afeiçoa menos. Nós temos que cumprir aquilo que Paulo fala em Romanos 13. Quando ele está falando em Romanos 13, ele está falando sobre o Império Romano vigente na época, que não era nem um pouco comparável com aquilo que a gente tem hoje nos governos civis do mundo todo. Portanto, quando Paulo, Pedro, João e outros são presos, eles estão na Bíblia estão sendo presos por pregar o Evangelho. Então, não existe uma limitação a pregue, exceto se tiver uma lei que fale o contrário. Então, nós somos chamados nesse ponto a desobedecer civilmente, porque aí um mandamento maior, que é o da Bíblia, que é o do reino, conflita diretamente com uma proibição civil. Mas nos demais casos em que a lei não fere um princípio bíblico, não fere uma ordem bíblica direta, somos intimados a sermos bons cidadãos coerentes com o que diz a lei vigente, tá? Portanto, o fato de haver uma lei ou não, ou o fato de haver uma lei que nos proíba de pregar, ou de nos reunirmos, ou de evangelizarmos, não deveria ser um limite para ninguém da igreja, dado que no período mais virulento da igreja, no qual ela mais se espalhou de maneira viral, que ela viralizou e ganhou todo o mundo antigo, foi entre o século I e o século IV, quando ela mais sofreu perseguição. Então, nós temos que nos atentar que não é uma lei que vai nos fazer parar ou continuar a pregar, e sim uma ordem maior, que é o que vem da palavra de Deus. Todavia, uma reflexão é necessária. No Brasil, nós somos os cristãos, ou pessoas que são nominalmente cristãs, são maioria. Até ao ponto, né, da nossa cultura ser tão ligada historicamente à Igreja Católica e depois à protestante,
evangélica, que muitas coisas entraram no calendário, na nossa cultura, nas festas populares, nos costumes, nas interjeições como fica com Deus, vai com Deus, Deus te abençoe, etc. Né? No modelo familiar que a gente tem, né? O fato de muita gente deixar a Bíblia aberta nos Salmos, ou seja, ter um certo respeito pela Bíblia, como se ela contivesse uma magia, uma mágica por si só, né? A palavra de Deus tem poder, a palavra impressa, o livro em si não tem nada, o que é poderoso a palavra ali. Então a gente já tem muita coisa, o domingo como sendo o dia de descanso, o dia do Senhor, né? Tudo isso são coisas que fazem parte já da cultura. Então a gente já está tão acostumado a ter o cristianismo como algo implementado socialmente, ou aceito socialmente, que ele vai perdendo a sua força original. A gente acaba ficando culturalmente, com ele diluído culturalmente na nossa sociedade. E nessas épocas de perseguição do 1º ao 4º século, e também em alguns países que são hoje, onde é proibido e os cristãos são perseguidos, a gente vê um apego muito maior às coisas sagradas, uma valorização muito maior da Bíblia, de ter uma Bíblia impressa consigo, de poder encontrar com irmãos, mesmo que seja escondido, né? Em Roma as pessoas se encontravam muitas vezes em cemitérios, em catacumbas subterrâneas, em lugares em que a gente com certeza hoje não se reuniria para fazer um culto ao ar livre. E eles faziam isso porque eram proibidos de se encontrar, mas eles se encontravam do mesmo jeito. Eles não tinham a palavra escrita, né, ainda, eles não tinham uma Bíblia, mas eles compartilhavam cópias das cartas de Paulo, das cartas de Pedro. Então, isso não impediu a igreja de se reunir e de crescer exponencialmente nesse primeiro período. Porém, eu acho que a gente está muito acomodado na sociedade ocidental, especialmente no Brasil, porque aqui teoricamente, ninguém mexe com a gente, ninguém proíbe a gente de fazer nada. E talvez, infelizmente, seja necessário que a gente tenha igual um aquário cheio de peixe que fica muito tempo parado, com os bagres grudados no vidro ou com com eles sem muito movimentação. Bota lá uma carpa, bota lá um caçãozinho, não precisa ser um tubarão, um cação, um caçonete que se alimente deles, ou que busque, né, abocanhá-los, para você ver como é que eles nadam rápido e se mantêm em forma, se mantêm espertos. Infelizmente, talvez precise ter um período mais difícil para a igreja para que a gente valorize mais as coisas que a gente tem, a nossa liberdade de cultuar e principalmente a possibilidade de ter uma Bíblia, de falar de Deus, né? Então me deixa fazer 2 perguntas para você, tá? Se há 4 anos algum maluco tivesse subido ao poder e convencido a criar uma lei que nos proibisse de ter Bíblias ou de nos encontrarmos para cultuar, ou que tornasse legal ser cristão, você teria sido perseguido? Ou as pessoas que convivem com você no trabalho, na rua, nos seus vizinhos, teriam denunciado você como um notório cristão, uma pessoa que todo mundo sabe que é? E eu não sei se eu teria sido. E talvez a gente tenha que olhar para dentro para ver se a gente realmente é conhecido ou seria perseguido se fosse legal nos últimos 4 anos. Se tiver, e uma segunda pergunta, se no ano que vem subir algum maluco ao poder, né, ou na Câmara alguém colocar uma ilegalidade em ser cristão e você for perseguido e morto, qual é o legado que você deixou? O que você deixou para o reino de Deus como legado, como herança do seu trabalho? As pessoas vão olhar e vão dizer que bênção que essa pessoa foi, como a igreja aumentou na sua fé, na sua qualidade, como ela cresceu em qualidade e não apenas em quantidade, ou para o reino de Deus a sua estada aqui nessa terra não fez a menor diferença, né? Você foi à igreja, mas não viveu e nem ampliou o reino de Deus. Então pense nisso, pense nessas 2 perguntas. Será que nós estamos brigando ou colocando essas frases de efeito, clamando por um direito civil, por uma liberdade civil que nós sequer temos usado?
Será que nós temos pregado tanto assim para que a gente se preocupe em ser proibido pregar? Faço essa pergunta porque eu me faço e a resposta para mim hoje é talvez não. Talvez eu esteja reclamando uma coisa que eu sequer uso e que a igreja pouco tem usado também no dia a dia, no trabalho, na escola, na faculdade. Não na igreja, não terceirizando para o pastor, mas sendo discípulo você mesmo. Um abraço, fiquem com Deus, reflitam e até mais.